Ciro, posso mostrar mesmo? Fica à vontade, tranquilo. Mesmo? Você não vai ficar puto? Vamos lá. E aí, Ciro, você realmente acreditou, pensou mesmo que ia enganar o povo brasileiro, prometendo mundos e fundos e dizendo que ia tirar todo mundo do SPC Serasa? Sério mesmo? Ou você fez aquilo ali só uma pegadinha do malandro? Eu não faço pegadinha do malandro, não. A Carla Zambelli é essa que agora pegou, com apoio do comandante do Exército, porque conseguiu traficar influência no Exército para botar o filhinho no Colégio Militar de Brasília sem fazer concurso. E é toda zangadinha. Deixa eu explicar, porque esse negócio de pensar não é para todo mundo. Então, 63 milhões e 500 mil brasileiros estão no SPC. Qual é a característica dessa gente? Essa gente caiu no conto da prestação e o Brasil permitiu, sob esse comando da esquerda, que apenas 5 bancos concentrassem 85% de todas as transações financeiras. Qual é a característica desse empreendedor médio? Ele deve R$ 2.400. Por quê? Porque ele tirou na Casa Bahia, no Ricardo Eletro, um crediário, não conseguiu pagar, aí vem multa, juro, correção monetária, multa, juro, correção monetária, em cima de multa, juro, correção monetária, ele não tem a menor condição porque perdeu o emprego também. E isto detona 60% da capacidade de crescer da economia brasileira. Quando a economia cresce é porque é puxado pelo consumo das famílias. Ninguém precisa ser tão burro para não entender, né, como é que funciona. Sim. Se eu consumo, o comércio vende. Se o comércio vende, encomenda da indústria. Se a indústria encomenda da matéria-prima. O oposto é verdade. Se eu não compro, o comércio não vende. Se o comércio não vende, encomenda da indústria. Então, a Carla Zambelli, até ela é capaz de entender, né, uma baboseira dessa. Porém, o que acontece hoje? O Serasa faz um leilão e desconta 90% da prestação. Qual é o problema? O cidadão não tem os 10% para pagar. Qual é a minha proposta? Simples assim, o governo entra, media esse desconto de 90%, faz uma continha aí, não sei se ela consegue, mas é fácil de fazer. R$ 2.400 menos 90% vai dar o tamanho médio da dívida que fica. Isso o cidadão vai sozinho, isolado. A Gisele está falando ali como se eu fosse machista, porque estou dizendo que a Carla Zambelli é burra. Existe homem burro e mulher burra. Eu não estou sendo machista. Existe homem burro, por exemplo, o chefe dela, e existe mulher burra, por exemplo, ela. Então, quando você dá desconto de 90%, chama a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e refinancia isso em 12 vezes, 14 vezes, 20 vezes, com juros de 10% ao ano. O banco ganha dinheiro e nós restauramos a capacidade de crédito. Você acha que quem está puto com essa sua ideia, os bancos? Só os bancos, porque isso é uma fórmula de escravidão. Agora deixa eu explicar para ela. Vai nos arquivos da Câmara e olha um negócio chamado Refis. Isso é uma sigla que quer dizer o seguinte: o governo faz com dinheiro público isto que eu estou propondo para os pobres, para a pequena classe média, sem dinheiro público. O governo todo ano pega 100% do que o cidadão está devendo e não pagou de imposto, de multa, da Receita Federal e dispensa com o voto desses canalhas que infestam a vida pública brasileira, que chama Refis. Então, repare, tem nada de propor porra nenhuma. Se o Bolsonaro não leu, e nós agora temos tempo, nós não temos eleição. Sim. É só ver, por exemplo, o que é que o Paulo Guedes mandou a Caixa Econômica fazer. Ô, burrinha, a Caixa Econômica já começou a fazer a minha ideia. E eu faria simplesmente para todo mundo. Certo. Ó, não vou discutir aqui, eu tô só... Agora vai Não, meu irmão, não tem problema nenhum. A responsabilidade pelas minhas falas é minha. Sim, sim, claro. E eu só falo isso por favor, porque ela é muito fudido. arrogante. Ela é muito arrogante. Então, com arrogante, a gente tem que ser arrogante e meio. E ela é basicamente burrinha e desonesta. Só isso. Bom, eu fiz um webbullying com a Carla Zambelli, assista no canal. Eu acho que é o que eu posso falar. Eu tenho uma polêmica muito grande aqui pra te mostrar. Tem um cara que você, digamos, teve uma declaração e esse cara ficou muito ofendido. Já fui no Morning Show, você já falou. Sempre foi isso. Ele mandou a pergunta. Ciro, você já me ofendeu diversas vezes com ofensas racistas, me chamando de capitão do mato. Foi processado por isso e perdeu em primeira e em segunda instância em um dos processos. Não pagou a indenização. Eu pedi a penhora dos seus bens, você indicou uma conta que só tinha R$250. Depois disso, você indicou um imóvel em um processo que não existia. Apesar disso, você declarou na Justiça Eleitoral que tem milhões de reais em bens e em imóveis. E claro, além de tudo isso nas rádios, você é sempre um machão, me ofendendo à torta e à direito, mas quando a justiça te convocou numa audiência para me encarar frente a frente, você não foi em absolutamente nenhuma delas. A pergunta que eu tenho a te fazer, Ciro, é, primeiro, por que você ainda não pagou o que me deve? Segundo, por que continua agindo como um covarde e não me encara frente a frente? Garoto é valente. Eu não sou obrigado a encarar pessoas que eu não tenho respeito, não tenho nenhuma atitude, nenhuma razão para encarar. Meus advogados têm cumprido as etapas, eles tomam conta dessas coisas, eu que os pago, né? E eu já disse para o juiz que não há nada de racismo numa denúncia que é bem o oposto. Esse jovem, Holliday, aproveitando a negritude dele, faz um discurso oposto a toda a agenda
da causa dos negros no Brasil. O Brasil vive um legado escravista, Maurício, que é muito grave, está entranhado na vida de todos nós. São 350 anos, não um pecadilho. E o desapreço, né, explode assim: 2/3 da população carcerária são jovens negros como ele. 2/3 das mortes, dos 57 mil homicídios que aconteceram no Brasil, jovens negros da periferia. Então você tem todo um esforço de alguns brasileiros, inclusive branquelos como eu, que se consideram solidários, mas não tem um ponto de fala. Ele tem um ponto de fala. Então o ponto de fala dele, de um jovem negro, é contra as cotas, é contra, né, a denúncia da discriminação por razões raciais. E eu, então, denuncio isso. E quem é que fazia esse papel na história do escravagismo brasileiro? Era um negro cuja cabeça tinha sido deformada ou pelo suborno ou pela opressão levada ao limite extremo, que fazia o papel de bater e de espancar escravos. Esse chamava-se Capitão do Mato. Então eu não quis ofendê-lo, muito menos do ponto de vista racial. Tá dizendo, então, que você colocou ele num cargo... Recentemente, jovem Holiday, hoje, recentemente, o país está chocado porque um garoto negro foi roubar um chocolate num supermercado e por isso merecia ser punido. Portanto, eu não estou nesse esquerdismo infantil. Quem rouba tem que ser punido. Mas uma coisa é você roubar um chocolate e ir para o conselho tutelar, ter uma medida socioeducativa, qualquer coisa assim. Outra coisa é que 2 negros, seguranças negros, pagos pelo supermercado, amarraram este garoto, tiraram a roupa dele e o espancaram de uma forma que o século XVII e o século XVIII se sentiram extremamente renascidos. O Irã ficou assustado. Todo cortado de lenha, de chicote e tal. Eu não vi, senão o quê? 2 capitães do mato. Eles vão me processar por racismo? Que racismo, cara pálida? Racista é quem não assume a tese de que o Brasil precisa criar uma condição para superar. Mas aí eu venho uma pergunta. Ele, por ser negro e por mais que ele represente a causa negra, ele não pode pensar diferente do que Pode, mas a aceite bandeira... que eu penso diferente, é só isso. Não vá para um negócio de mimimi e judicializar a política. Sai da política, cara. Sim. Se na política a gente respeita a opinião dos outros. Ou antagoniza, como eu estou antagonizando. Para mim, ele é um capitão do mato. E isto é uma metáfora. É uma metáfora o que é? É o negro que se presta ao serviço do estigma e do preconceito do branco e oprime o negro. Juliano do PSOL, não sei se você conhece ele. Conheço bastante bem. Presidente, né? Antes que qualquer coisa aconteça. Brilhante, inteligente, espírito público. Portanto, o que ele disser eu presto atenção. Tá. Ciro, você é um... Imagina, não tem problema. Ciro, agora que a gente já sabe o desastre que é o governo do Jair Bolsonaro, a gente sabe a tragédia que é para o Brasil ter um governo do PSL. Se você pudesse voltar no tempo, lá na campanha presidencial de 2018, e já sabendo que é um governo do Bolsonaro, enfrentá-lo num debate, poder fazer uma pergunta para ele, que pergunta você faria para o Jair Bolsonaro, Ciro? Essa pergunta que o Ciro vai fazer, conhecendo a democracia e a imprensa, talvez o Bolsonaro até responda. Então, pense nisso. Então veja, eu tinha planejado uma estratégia. Porque o Bolsonaro é tão agudamente despreparado que se você for com muita sede ao pote, você vai parecer arrogante. Então eu tinha resolvido fazer uma coisa lenta, gradual, para demonstrar o despreparo do Bolsonaro. Era a única coisa que eu ia fazer. E mesmo para representar especialmente os valores que ele agitou. Decência, ele não é sério. O compromisso de combate à segurança, ele não entende nada disso. O Moro está sendo simplesmente destruído devagarinho sempre pelo Bolsonaro. E a outra coisa era o combate à questão da corrupção. Nova política, imagina, o Bolsonaro, 28 anos de deputado federal, ligado a tudo que não presta, que está preso no Rio de Janeiro. 4 governadores presos no Rio de Janeiro. O Bolsonaro apoiou os 4. Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, ele é ligado ao Eduardo Cunha. O Bolsonaro chamava o Eduardo Cunha de herói. Eu fui colega do Bolsonaro na Câmara, conheço bastante ele. Então ele era uma grande falsidade e eu ia tentar demonstrar isso no debate. Quando ele levou a facada, ele arranjou uma desculpa razoável para não ir para o debate e aí não fez. Mas a pergunta que eu faria hoje é: Bolsonaro, você tem coragem de ganhar essa eleição? O que você vai fazer no dia seguinte com o Brasil? Aí eu pergunto, o que você vai fazer no dia seguinte? Perguntinha difícil agora.